Capítulo 7. Restrições alimentares. 1 Coríntios 10, 26 diz: porque o Senhor é a terra e a sua plenitude. Apesar de ter criado inicialmente lá no Jardim do Éden todo tipo de alimento para o ser humano, o Senhor também, desde o princípio, estabeleceu restrições. Foi o caso da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Vale observar que, a princípio, não houve nenhuma instrução divina para que o homem comesse outra coisa a não ser vegetais. O consumo da carne de animais seria introduzido posteriormente, após o dilúvio, mas também seria introduzido combinado a restrições alimentares. Não se comeria o sangue dos animais dos quais os homens passariam a se alimentar. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isso é, com o seu sangue vocês não devem comer. Gênesis 9, 3 e 4. Ou seja, desde a criação, o ser humano foi orientado a ter consciência de que não se deve comer de tudo. No Éden, ele poderia comer ervas e frutos, mas havia restrição a uma árvore específica e seu fruto. Depois do dilúvio, foi introduzido o consumo de carne, mas a restrição do sangue também foi claramente definida. Séculos adiante, Deus estabeleceria, através da lei concedida a Moisés, uma série de restrições alimentares e concluiria essa enorme lista com a seguinte advertência: Levítico 11, 46. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferentemente entre os impuros e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Foi por causa dessas determinações divinas que Daniel, na corte do rei da Babilônia, resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar. Mais do que uma questão dietética, tratava-se de padrões que reagiam também à vida espiritual. A revelação neotestamentária esclarece que não estamos mais debaixo dessas ordenações. Paulo atestou que o fim da lei é Cristo e que Cristo aboliu a lei dos mandamentos de forma de ordenança. Os escritos de Hebreus explicam que quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Com a alternância do sacerdócio levítico da antiga aliança para o sacerdócio de Jesus Cristo na nova aliança, houve mudança de lei. Mudança de lei é diferentemente da concessão da lei. Ainda há lei, embora não seja a mesma que reagia à vida dos antigos do Antigo Testamento. E Paulo sustentou e explicou claramente essa verdade, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. E o questionamento a ser feito é: a nova lei, a de Cristo, há restrições alimentares? E a resposta é sim, ainda existe. Antes, porém, de delinear as atuais restrições, é necessário destacar a mudança das restrições antes impostas. Jesus ensinou que as impurezas da nova aliança não estão associadas aos alimentos que ingerimos, e sim aos diferentes tipos de comportamentos comentários à lei divina que podemos acalentar no coração. Jesus lhe disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa.
Essa afirmação é incontestável e dispensa qualquer malabarismo de interpretações mirabolantes. Jesus considerou puro todos os alimentos. Ainda assim, antes que houvesse clareza de entendimento sobre a mudança de lei, assunto largamente abordado e explicado por Paulo, esse novo entendimento foi difícil de digerir. Até mesmo o apóstolo Pedro inicialmente teve dificuldade para assimilar o fato. Atos 10, do 11 ao 15, disse: Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: Levanta-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Essa passagem isolada não determina que Deus tenha tornado puros alimentos anteriormente declarados impuros, mas combinada a clareza dos demais textos que sustentam isso, ela se torna uma excelente adicional dessa compreensão. Afinal de contas, embora em sua essência a visão visasse levar Pedro a não considerar os gentios, a quem ele estava na iminência de ser conduzido pelo próprio Senhor para lhe pregar os evangelhos impuros, e anteriormente pela lei mosaica, assim eles eram considerados. É evidente que Deus, que não se contradiz, não mandaria os apóstolos fazer algo pecaminoso, nem mesmo em uma visão. Assim como a mudança de lei removeu a impureza do contato com os gentios, também removeu a impureza dos alimentos. Cristo, no novo sacerdote legislador, considerou todos os alimentos puros. E sendo assim, que é exatamente o oposto de impuros, porque o que Pedro considerava alguns daqueles alimentos impuros, porque conhecia bem a lei mosaica e havia pautado toda a vida dele por ela, fosse na questão dos alimentos ou na do convívio com os gentios. Porém, não foi dito ao apóstolo que ele estava errado em observar por toda a sua vida as restrições alimentares da lei. Apenas lhe foi comunicada uma mudança. Deus purificou o que antes não considerou puro. Outras informações corroboram com isso. Romanos 14, 14. Romanos 14, 14 diz: Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo, e nada a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Ao observar o contexto dessa declaração, percebemos que Paulo falava acerca da comida, bem como das crenças equivocadas sobre as restrições alimentares. O apóstolo havia declarado um crer que pode comer de tudo, mas que quem é fraco na fé come legumes. Embora seu ensino ajudasse os mais maduros a não julgar e nem discutir opiniões com os fracos na fé, é evidente que Paulo tomou partido quando, em contraponto com a afirmação dos que creem poder comer de tudo, algo que ele sequer insinuou está errado. Ele ainda adjetiva os que acreditavam não ser permitido pela palavra de Deus comer de tudo como fracos na fé. A instrução dada aos crentes de Corinto também é clara e dispensa comentários ou interpretações. 1 Coríntios 10, 25, 26 diz: Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Paulo também abordou o assunto da carta de Timóteo, seu discípulo, com as seguintes orientações. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Observe que a apostasia começa com a obediência a espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Como isso alcança alguns cristãos? Não se trata de aparições demoníacas, mas de um ensino corrompido, propagado e difundido por meio de pessoas que se encontram dentro de igrejas. É por isso que a sã doutrina é tão importante e necessária. Aqueles que exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que reconhecem a vida, estão falando uma mentira. Os que reconhecem a verdade, por sua vez, sabem que as restrições alimentares da antiga aliança prescreveram. A Escritura é clara: tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável. Tudo é bom e nada é recusável. Simples assim. Olha o que diz Hebreus 13:9. Não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que preocupavam com isso. As restrições alimentares da lei foram descontinuadas, indubitavelmente. As instruções da nova aliança são claras a respeito. Vamos ler Hebreus 9:10. Pois não passaram de ordenanças de carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma. Há uma clara restrição alimentar, no entanto, anterior à lei de Moisés e que permanece mesmo no Novo Testamento, é a ingestão de sangue. Alguns judeus foram a Antioquia, a primeira igreja organizada entre os gentios, e começaram a criar um tumulto doutrinário afirmando que os gentios não seriam salvos caso não se circuncidasse. A Bíblia relata que, tendo surgido um conflito e grandes discussões de Paulo e Barnabé com ele, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão. Quando lá chegaram, encontraram alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido, e esses se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes observarem a lei. Então, os apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar a questão, e o que gerou grande debate. Depois de Pedro, Barnabé e Paulo falaram, Tiago se levantou e trouxe uma palavra esclarecedora, e a conclusão da reunião, que posteriormente seria conhecido como Concílio de Jerusalém, foi enviado por meio de uma carta. Vamos ler Atos 15, do 23 ao 29, que diz: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios da Antioquia, Síria e Cilícia, saudações, visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio sem nenhum autorização perturbaram vocês com palavras, transtornos a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês, como os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além das coisas essenciais, que vocês se abstenham de coisas sacrificadas a ídolos, bem como de sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Das 4 orientações oferecidas aos gentios convertidos, tratadas como questões essenciais que envolvem não praticar imoralidade, nem idolatria, 2 dizem respeito a abster-se do sangue. Uma das orientações para abster-se da ingestão de sangue é explícita, já que a diz respeito à carne de animais sufocados, é um desdobramento da outra. Trata-se do mesmo mandamento. O que era carne sufocada? Era aquela em que o sangue do animal não foi derramado e a comida foi preparada juntamente com o sangue. Era, por assim dizer, um consumo indireto. No Brasil, temos alguns pratos que são preparados com sangue, como o chouriço e o sarapatel. E um exemplo de carne sufocada é a carne de galinha ao molho pardo, em que, via de regra, a ave é morta, tendo seu pescoço quebrado e a sua carne é cozida sem que se derrame o sangue. O consumo direto e indireto do sangue, e aqui temos de distinguir entre o soro de um bife rosado e o sangue propriamente dito.
segue mesmo na nova aliança sendo proibido, e essas verdades precisam ser ensinadas em nossas igrejas. Estou abordando esse tópico porque, além de serem parte do ensino bíblico acerca dos alimentos, precisamos entender que sempre houve, antes, durante e depois da lei de Moisés, restrições alimentares. Vejo isso como uma mensagem divina que aponta para a necessidade de critérios em nossas escolhas e condutas quanto à comida. Atualmente, a única proibição que, se ignorada, é tratada como pecado é o consumo de sangue e da carne sufocada. Porém, aquilo que tratamos no capítulo 4, acerca da boa mordomia do corpo, deve nos remeter a uma mentalidade de escolhas saudáveis. O que devemos comer? A questão, portanto, não deveria girar em torno do que podemos, mas sim do que devemos comer. Uma vez que a única proibição alimentar bíblica para os crentes da nova aliança diz respeito à ingestão de sangue e da carne sufocada, sabemos que podemos, no sentido permissivo, comer de todos os demais alimentos. Não significa, entretanto, que deveríamos comer de tudo. De vez em quando, alguém me questiona: você está dizendo que o consumo de uma alimentação errada vai me impedir de ir para o céu? Gosto de responder com uma frase que ouvi de alguém: de jeito nenhum. Mas talvez esse tipo de alimento leve você mais cedo para lá. Alguns acreditam que o que precisam para abandonar o consumo de todo tipo de junk food, trocando por escolhas mais saudáveis, é que coloquemos um rótulo de pecaminoso nesses alimentos. De acordo com a sã doutrina, não posso fazer isso. Esse rótulo cabe apenas ao sangue e à carne sufocada. No entanto, não podemos ignorar o que Paulo ensinou acerca da abstinência praticada em nome do amor às consciências mais fracas. Ou seja, em vez de alguns pecam não pelo que fazem, mas como fazem. Ainda assim, o que às vezes sinto vontade de fazer, munido de dados e mais dados de pesquisas científicas, é colocar um rótulo que denuncia a estupidez das escolhas de muitos. Nosso alto consumo de comida industrializadas, processadas, associadas a um estilo de vida altamente destrutivo ao corpo, certamente cobrará a conta. Ouvi o Dr. Aldrin Marshall afirmar, certa ocasião, que quanto maior o prazo de validade de um alimento, menor o prazo de vida de quem o consome. Você tem noção de quanto dano e intoxicação o consumo de corantes, conservantes e outros inúmeros produtos químicos adicionados a novos alimentos produz em nosso corpo? Falando dos alimentos, o apóstolo Paulo asseverou que tudo que Deus criou é bom. Portanto, o foco alimentar bíblico é que Deus o criou. Isso envolve basicamente, como já apontado, o consumo de alimentos vegetais e animais. Cabe observar, no entanto, que os alimentos em sua forma original, sejam vegetais ou animais, não carregam uma carga tóxica de hoje em dia. Insumos agrícolas que basicamente estão repletos de venenos e dos mais variados produtos químicos fazem o alimento atual, mesmo que é considerado natural, seja bem distante do padrão saudável, da antiguidade. Acrescenta-se isso a era dos transgênicos, alimentos geneticamente modificados, e a coisa só piora. Por isso, aliás, o trigo de hoje, diferentemente da antiguidade, traz consigo uma carga de glúten que tem acarretado muitos problemas de saúde, medicamentos, hormônios e outros produtos nocivos nas reações, alteram significativamente a qualidade dos diversos tipos de carne que consumimos hoje em dia. Isso tem remetido os que se preocupam com a saúde, que é profundamente afetado pelo que se come, a investir cada vez mais em alimentos orgânicos, usando o bom senso. Vamos falar um pouquinho sobre como nós devemos fazer para usar o bom senso.